Glória a Deus. Fica de pé, irmãos. Capítulo 4, versículo... Vamos ler do versículo 5 até o versículo 8. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a segunda carta, capítulo 4, versículos 5, 6, 7, 8. Amém. Quem achou? Glória a Jesus. Diz assim, a palavra do Senhor. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Pode sentar. Glória a Jesus. Tem uma pessoa aqui conosco visitando nesta noite. Vamos aqui apresentar. É a Helena. Levanta a mão, cadê? Está ali. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma saudação bem bonita para a Helena no 3, 1, 2, 3. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Sinta, Jesus te ama. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Helena. Glória a Jesus. Meus irmãos, nosso pastor, os irmãos sabem que o pastor Isaías, ele faz parte da direção de uma convenção chamada CADES. E ele, a direção, pastor Alfredo, pastor Dalmácio, pastor Isaías, os demais outros pastores da direção, tiveram que ir para uma reunião urgente lá no Guajiru, no Trairi. E eles foram agora à tarde, né, fazer essa reunião lá. E por isso que ele não está aqui com a gente, né? Mas eu acredito que o coração dele está realmente aqui conosco. Nos cultos ele não gosta de sair, mas realmente ele teve que sair. Foi algo que precisou da presença dele lá nesse lugar, né? Glória a Deus. Então, só para os irmãos ficarem sabendo que o pastor está fazendo essa viagem junto com a direção da CADES. Amém? Glória a Deus. Também queremos dizer, hoje que está conosco é o Potira, né? Amém. Deus abençoe os irmãos do Potira. Em nome de Jesus. Também queremos alegrar e dizer que ontem tivemos uma festa também muito bonita ali na Igreja Portugal. Foi uma festa maravilhosa, onde tivemos ali uma palavra poderosa. Quem estava lá ontem? Levanta a mão. Foi bênção ou não foi, irmãos? Mensagem poderosa, né? Glória a Deus. Até que Ele venha. Aleluia. E até que Ele venha. Até quando, Senhor? Até que Ele venha. Até que Ele venha. Amém? Glória a Deus. Então, a gente se alegra ali naquele lugar. Foi bênção, festa bonita, os irmãos muito organizados. No final teve um jantarzão poderoso, né, irmãos? A gente se alegrou ali. Que Deus abençoe o nosso irmão. 5 anos de Granja Portugal. Glória a Deus. No finalzinho a pastora vai trazer os finais e das bênçãos apostólicas. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, estava meditando, eu gosto muito dessa carta. Toda a Bíblia é boa, né, irmãos? A gente lê, se alegra no Senhor. Mas meditando mais uma vez na carta, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E aí, no meio da pregação ontem,
A pastora citou o versículo 5. E quando ela citou o versículo 5, eu já estava meditando na palavra. E o Senhor falou algo no meu coração. E o versículo 5 diz: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Tu, porém, ser sóbrio. Nós queremos, e eu creio que todo crente verdadeiro, ele quer ir para o céu. Todo crente verdadeiro, ele tem no coração o desejo e a vontade de entrar no céu. Nós não temos muita informação sobre como é o céu. Nós sabemos que é um céu de glória, de gozo, onde tem morada. Mas uma coisa, a gente anda por ruas e muitas vezes as ruas são esburacadas. Às vezes é uma rua de terra batida, ou uma rua que tem até um asfalto, um calçamento. E a gente procura sempre melhorar, né? O governo sempre procura melhorar mais a cidade, as ruas, os bairros. E se alegramos quando há essas melhoras para a gente. Mas uma coisa nós sabemos, e nós temos uma informação lá do céu que diz que as ruas de lá são de ouro e de cristal. Se nós se alegramos aqui, irmãos, porque a nossa rua foi calçada, foi asfaltada, a rua vizinha à nossa congregação, que sobe e vai na praia, chamada Rua Santo Onofre, ali na Iparana, melhor, já é Pacheco, ali já é Pacheco, porque a nossa igreja é divisão, né? Iparana e Pacheco. Ela foi asfaltada agora esses dias. Um dia eles fizeram toda ela. Foi uma alegria, irmão. Novidade. Ninguém passava por lá porque era esburacada. Agora o pessoal só passando por lá. E se houve uma alegria no povo, agora imagine aí você pisar numa rua que é de ouro e de cristal. Não, o ouro é o metal mais nobre que nós conhecemos, mais valioso que tem. As pessoas se matam, brigam pelo ouro, e lá você vai pisar em cima. Você está entendendo isso, irmão? Agora, se a gente tem aqui o ouro na terra como a parte mais nobre, mais rica, melhor, né? E as pessoas se matam pelo ouro aqui. E nós sabemos agora, pela Bíblia, que as ruas lá são de ouro, de cristal. Imagina aquilo que não foi revelado ainda. Não tem como imaginar porque a gente não sabe. Mas vamos pensar aqui alguma coisa. O que não foi revelado ainda para a gente. O que espera por nós lá, irmãos. O que espera por nós lá no céu de glória, de gozo. E aí o nosso desejo, a nossa vontade é de chegar até lá. Nós temos uma promessa de Jesus, lá no João 14, conhecido nosso, quando ele diz: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração, olha só. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, mas eu vou preparar lugar. E onde eu estou, vocês estarão também. Você almeja isso? Mas aí, irmãos, a gente vai. Quantos anos
você já escutou alguém dizendo: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu já ouvi relato de pessoas que já até perderam a esperança. Elas mesmas confessaram que perderam a esperança. Porque Jesus não voltou ainda. É uma ansiedade no coração das pessoas. Alguns. E eu penso assim: puxa vida, será nesse tempo agora a geração nossa do arrebatamento? Porque Paulo disse que a geração dele seria do arrebatamento. E não foi. Se Paulo tivesse tido uma revelação do futuro, como nós estamos hoje no futuro, mas Deus não mostrou para ele, irmãos, esse futuro de hoje. Mas o Senhor falou, deu revelações para ele sobre o que aconteceria nos últimos dias. Mas se eu falo de revelação do futuro, é sobre a tecnologia de hoje que nós estamos vivendo. A tecnologia de hoje, para a época do apóstolo Paulo, seria uma coisa de extraterrestre. Não seria algo normal para a época dele. E para nós já é normal, amém? Então, nós sentimos, e nós falamos isso claramente, que nós estamos vivendo já perto. Eu não posso dizer nem afirmar porque eu não conheço, mas a Bíblia vai falar isso para nós. Nós estamos perto de sermos arrebatados. Está perto, igreja. A qualquer momento. Tomara que seja num culto como esse. A gente teve num culto. E aqueles que não vieram vão dizer assim: por que eu não fui para o culto? Tivesse ido para o culto, pelo menos não tinha tido uma oportunidade, né? Ô Jesus. Mas veja bem, nós estamos lidando com um homem que ele foi, para mim, na minha visão, ele foi um dos homens que mais se gastou na obra de Deus, foi o apóstolo Paulo. Não desmerecendo de maneira nenhuma os outros apóstolos, que todos eles são especiais. Mas esse homem, ele teve algo assim que impulsionou, que fez ele viver uma vida totalmente entregue à vontade de Deus. Em nenhum momento nós vamos ouvir ou até ver o apóstolo reclamando, dizendo que quer desistir, que não quer ir mais para a igreja, que não vai mais para o culto porque algumas pessoas estão falando mal dele. Mas a gente vê esse homem a cada dia, a cada epístola, a cada ano da vida dele, ele querendo fazer mais alguma coisa. Eu quero fazer mais alguma coisa para o reino de Deus. O apóstolo Paulo não vai falar dele, da pessoa dele. Ele não precisa falar dele, escrever sobre ele. Mas ele dá para nós alguns exemplos de como ele superou, de como ele se manteve firme no processo e no propósito que Deus chamou para ele viver.
Nós só conhecemos a vida de Paulo porque Lucas escreve sobre a vida dele. Também não sabemos como foi o encontro de Lucas com Paulo. Já havia uma pregação, um pregador dizendo que tiveram um encontro e Lucas estava enfermo e Paulo foi que orou e ele foi curado. Eu não sei se ele foi que tirou essa informação, na Bíblia não está, mas tudo bem. Não sabemos como foi, mas só sei de uma coisa: Lucas, ele escreve, ele fala sobre esse homem. E ele fala lá no livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. Mas é interessante que Lucas, quando vai falar sobre Paulo, ele começa falando sobre Paulo no seu contexto judeu, no seu contexto fariseu. Lucas, quando vai falar de Paulo, que é Saulo, ele vai falar e vai dar um nome dele, um nome que é chamado na língua hebraica, que é Saulo. E aí eu aprendo, irmãos, aqui, junto com vocês, que todos nós temos um começo, temos uma chamada, e temos um processo, e temos um final. Vou repetir para vocês, todos nós temos um começo, uma chamada, um processo e um final. Aí você olha para Lucas escrevendo sobre Saulo, e ele vai falar no finalzinho do capítulo 7, quando Estevão é martirizado, que Saulo, consentindo ali na morte de Estevão, segurou a roupa das pessoas que estavam apedrejando Estevão. E naquele momento, eu posso imaginar que um espírito maligno entrou no coração de Saulo, que aproveitou a brecha da religião judaica, porque ele era zeloso na sua religião, como ele escreve aos Gálatas. E cria dele uma revolta contra os crentes. Cria nele uma revolta contra a igreja, que nessa época estava nos seus primórdios. Então Saulo, ele colocou no coração de acabar, de dissipar, de exterminar aquilo que tinha acabado de começar. De modo que ele é um homem, e a gente vê isso porque ele tem autorização. Então a gente percebe que ele não era uma figura qualquer, ele era um homem que tinha já respeito e uma posição no meio dos judeus daquela época. Porque ele vai até o Sinédrio, a corte religiosa, e pede autorização. Se vocês me autorizarem, eu vou perseguir esses crentes, eu vou perseguir essa igreja. Nem sabia ele, irmãos. Na verdade, ele depois disso que ele entende, né? Lá na frente ele entende. Que ele diz que desde o ventre da mãe dele, Deus já tinha chamado ele. Ele vai entender isso lá na frente. Ei, olha para mim aqui, tem coisa que você não entende agora, vai entender lá na frente o que está acontecendo com você. Não é assim? Não quero entender não, porque não vai entender, você não vai conseguir compreender. Só continua caminhando com Jesus. E aí o Saulo começa a perseguir a igreja, começa a invadir as casas. Começa, na época dele não tinha muito recurso, tinha que ser no boca a boca mesmo. Começa a perguntar se o fulano era crente, se o outro era crente, se o outro também era. Você viram que o fulano fez um grupo e estava nesse grupo. Ele começa a perguntar e começa a perseguir, a ponto que ele diz que ele maltratou, que ele espancou, que ele aprisionou e até matou. E sabe por quem? Ele fez tudo isso por Deus. Foi.
Ele diz que fez tudo isso por zelo a Deus. E ele persegue a igreja, irmãos. E aí no capítulo 9 de Atos Apóstolos, talvez seja os textos que a gente mais lê, mais prega, e diz que ele está indo para Damasco. Com certeza ele já vai todo inchado, planejando, maquinando como ele iria prender os crentes daquela cidade. Mas aí uma luz brilhou mais forte do que o sol. Eu acho lindo quando Jesus se revela para a gente, irmãos. Jesus vai se revela para Saulo, e aquela luz brilha sobre ele. O texto diz que quando a luz brilha ele fica cego, e ele cai por terra, e uma voz fala com ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele responde e diz: quem és, Senhor? Quem és tu, Senhor? Aí a voz diz o quê? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Você não entendeu, eu vou repetir diferente. Saulo queria destruir aquilo que ele não acreditava. Saulo queria acabar aquilo que as pessoas comentavam e diziam, aquele Jesus que foi crucificado, morreu e ressuscitou. Para os judeus, para os religiosos, isso, irmãos, era uma blasfêmia, era algo terrível. E quando alguém falava isso, revoltava o coração de Saulo, porque ele não aceitava isso. Embora sendo fariseu, crendo na existência de anjos, crendo também na vida eterna, ele não aceitava isso, que esse Jesus dos crentes, o Jesus, o Nazareno, ou o Jesus da seita do Nazareno, tinha ressuscitado. Mas naquele dia, irmãos, uma voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Não foi um pastor, não foi um obreiro, não foi um irmão do evangelista, não. Foi uma voz que veio para ele. Quem és tu, Senhor? Porque a voz de Saulo: Saulo, por que tu me persegues? Até hoje, irmãos, eles querem acabar com a igreja. Oh, Jesus. Até hoje o diabo quer acabar com essa igreja. Mas essa igreja, irmãos, tem um dono. Aleluia, essa igreja tem um dono. Essa igreja foi comprada. Aleluia. Meu Deus. O Saulo está cego. Aqueles que estão com ele ficam atemorizados, levam ele até a cidade, ele vai para a casa de um homem. E aí o Senhor fala com Ananias, que era um discípulo de Jesus. E o discípulo fala assim: Senhor, eu sei quem é esse Saulo, é perigoso. Senhor, a gente já ouviu falar nesse homem, ele é muito perigoso. A gente tem muito crente com medo dele. Aonde ele encontra um crente, ele prende. Aonde ele encontra um crente, ele quer matar. Aonde ele encontra um crente, ele quer prender. Ele é terrível, esse homem é terrível. Ele bufa como um touro bravo. Ninguém segura ele. E ele tem autorização. Outras palavras, ele tem poder nas mãos dele para fazer o que ele quiser. Levanta a mão. Aí o Senhor falou para Ananias: vai lá, porque eu já escolhi ele. Eita! Oh
meu irmão, quando Jesus bota Ele bota um olho em alguém. Oh, meu Deus. Jesus, bota os olhos aqui nessa noite, Senhor. Aleluia. Levanta aqui, Senhor. Aleluia. Nós sabemos que Ele está aqui, irmãos. Vai lá, Ananias. Eu já escolhi ele. Meu Deus, irmãos. É interessante, irmãos, a conversão de Saulo, porque ele era um judeu, ele era religioso, fariseu, um homem estudado, um homem que tinha conhecimento. Aí eu estava orando ao Senhor e Senhor, também tinha naquela época lá o homem chamado Gamaliel, né? Ninguém sabe qual era a idade desse homem, mas na visão parece que já era uma pessoa já idosa, né? Gamaliel, um homem respeitado. E outra coisa, Gamaliel era um homem, irmãos, que ele tinha discernimento espiritual, viu? Ele não era qualquer judeu, não. Ele tinha discernimento espiritual. Porque quando estava perseguindo a igreja, que prenderam os apóstolos, ele foi um que disse assim: olha, ei, pessoal, vamos com cautela. Porque se essa obra for do homem... É não? Olha o Gamaliel, homem letrado, irmãos, e tinha discernimento espiritual. Ei, se essa obra for do homem, ela vai acabar. Mas se ela for de Deus, aí o Senhor, por que você não escolhe Gamaliel, Senhor? Não era que Gamaliel era professor, doutor. Eu não sei se você vai entender como eu entendi, mas eu falo no coração assim: eu escolhi Saulo, porque o testemunho dele, a vida dele, desde o começo, desde o nascimento, é minha. Paulo vai entender isso lá na frente, e ele vai dizer isso. Mas Deus tratou Paulo, irmãos, lá no ventre da mãe dele. Eu não tenho dúvida, você talvez ache que a tua mãe, o teu pai ou alguém te desprezou, mas Deus está falando no meu coração para te dizer: Ele te tratou lá no ventre da tua mãe. Ei, lá no ventre da tua mãe Ele já falava contigo. Lá no ventre da tua mãe Ele já te visitava. Lá no ventre da tua mãe Ele já olhava para ti. Nem forma tu tinha, mas Ele já te via. Eu só cito esse versículo, eu não sei nem, é Isaías, só não sei quando é que está. Quando o profeta diz: chamei-te pelo teu nome e disse: tu és meu. Aleluia. É o que o Senhor também falou, irmãos, para Jeremias, quando diz no capítulo 1, acho que é o versículo 5, ele diz que o Senhor chamou ele quando ele ainda estava onde? No ventre. Irmãos, é por isso que tem crente, que tem servo de Deus, que vem a tempestade, que vem, irmãos, que vem a luta, que vem um problema, que vem a dificuldade, querido, e ele muitas vezes até calado, até chorando por dentro para ninguém saber, ele está passando, mas ele não desiste, mas ele não para, mas ele não olha para trás. O desejo dele é chegar até lá. Ei, tem uma caminhada para nós vamos chegar até o final. Escute, olha aqui para mim, irmãos, pode até começar ruim, que não é bom começar ruim, né? Mas pode até começar ruim, e nós, pela misericórdia, a gente começou, foi ruim, irmãos. Ou não foi? Olha aí, Isaías 43, 1, nunca mais eu esqueço. Depois, olha aí. O que diz, irmãos? Assim diz o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, Israel: não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome.
Sabe, tem uma mão sustentando a gente. Tem alguém que está segurando você. Olha para mim aqui, irmãos. Não queira ser, não seja aquele crente inchado não, achando que é alguma coisa. Ei, irmão, seja aquele crente fraquinho mesmo, achando que não é nada. E diga: Senhor, continua me segurando, porque eu quero chegar lá. Oh, aleluia. E às vezes a gente começa até mal. E eu falo para você, irmão, todos nós, se a gente for analisar, começando foi mal mesmo. A gente começou mal, rebelde, queria obedecer. Ainda tem uns que não quer ainda até hoje, misericórdia. Mas vai obedecer. Ai, vai. Mas o importante, irmãos, não é isso. O importante é você terminar bem. Diga para alguém assim: é terminar bem. Não, diga com cara assim, de crente mesmo assim: porque eu quero te ver lá no céu. Irmão, se eu te ver lá no céu é porque tu terminou bem. Amém? Se eu te ver lá no céu de glória é porque você terminou bem. E aí esse homem, irmãos, se converte, é batizado, recebe o Espírito Santo, se levanta agora, quer pregar a palavra, começa a discutir com algumas pessoas, porque ele tinha conhecimento, só que ele não estava ainda no tempo dele. Aí o Senhor manda ele embora, ele vai para a terra dele, Saulo de Tarso, né? Ele era de Tarso, lá na Sicília. E aí ele está lá. Sabe por que ele não se desviou, irmãos? Porque ele teve uma revelação de Jesus na vida dele. Sabe por que ele não desviou, irmãos? Porque o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Até então, quando ele era perseguidor, irmãos, ele não acreditava. Mas num dia que ele teve encontro com Jesus, irmãos, aleluia, ele passou a acreditar. Então ele diz: ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia. E ele começa um processo na vida dele. Coisa boa, irmãos, é você deixar o Senhor te levar no processo dele. Olha para mim aqui. Se você está sentindo alguma dificuldade, alguma coisa estranha, é porque você está sendo rebelde no processo. Porque quando nós estamos com o Senhor, irmãos, Ele nos leva e Ele vai garantindo cada passo nosso. Eu não estou falando que vamos estar isento de lutas não, de problemas não, porque Tiago diz isso na carta dele, que isso é para nos aprimorar, isso é para nos fortalecer, é para nos preparar, é para nos aprovar, para a gente continuar firme. Então continue firme até o fim no Senhor. Paulo agora, irmãos, ele é um homem transformado. Ele não se apressa mais. Ele não tem mais atitude apressada, porque no comecinho do ministério a gente é assim. Tem coisa que eu não mudei desde quando eu me converti, irmão. Mas tem umas coisas que eu tirei. Tem umas coisas que eu não faço mais. Eu não sei porque eu estou mais velho, cansado. A gente se cansa, né, irmão? Mas aí eu aprendi, irmãos, que nós vamos sendo aprimorados. Então, em vez de tomar decisões precipitadas, antes de você tomar a decisão, irmãos, vai dobrar o joelho e vai orar e perguntar: Senhor, o que é que tu quer que eu faça? Lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, diz o Lucas que eles estavam orando, pedindo ao Espírito Santo uma direção. E quando eles estavam orando, ele, Barnabé e mais outros irmãos, o Espírito Santo de Deus veio e disse: separe para mim Barnabé e Saulo para uma obra específica que eu tenho para ele, para uma chamada específica que eu tenho para ele. E às vezes nós estamos perdidos porque a gente quer logo fazer, a gente quer logo botar a mão, a gente quer logo botar o pé. Ei, irmão, bota o joelho no chão e vai pedir direção até
até que do céu venha a resposta. Porque para onde Deus mandar tu ir, tem uma obra, tem milagre, tem projeto, tem vidas, tem vidas, tem vidas, aleluia, oh glória. Mas aí, os irmãos do louvor podem subir, mas aí, ele já está velho, já foi estar preso, está velho. Aqui já é o ano, irmão, 64. Quando ele escreve lá aos Filipenses, no capítulo 1, no versículo 12, eu acho linda essa frase que ele diz: as coisas que me aconteceram contribuíram para o progresso do Evangelho. E se você for ler, ele vai dar uma listazinha do que aconteceu com ele. Sofreu naufrágio. Olha um homem que tinha, irmãos, experiência com Deus. O tempo fechado, o navio já quase se partindo, os marinheiros, os soldados e os presos que estavam lá, que eram 243 almas que tinha naquele navio, estavam todos sem esperança. Na verdade, não todos, né? Porque Paulo se levanta e diz: meus irmãos, já faz muitos dias que vocês estão sem comer. Comam um pouco, porque o Senhor a quem eu sirvo, diga: o Senhor a quem eu sirvo, no meio da maior tempestade da tua vida, o Senhor a quem tu serve vai vir dizer: não te preocupas, todas as almas estão garantidas. Todas as almas estão garantidas. O homem que tinha experiência com Deus, mas sofreu naufrágio, passou fome, passou frio, foi espancado 2 vezes, quase morto. A palavra quase morto é desmaiado. Tudo por causa de uma causa. Tudo por causa de uma causa que estava inserida no coração dele, e ele decidiu abraçar. E aí os últimos conselhos da vida do apóstolo, irmãos, é para Timóteo. Ele diz: Timóteo, versículo 5: tu porém ser sóbrio. Tem pessoas, irmãos, que estão perdidas. E tem tanta coisa hoje, olha para mim, não precisa mais você beber umas pingas para ficar, né? Não precisa mais isso não, tem tanta coisa para tirar as pessoas do foco. Tanta coisa. Porque a pessoa que quando tomava umas bebidas ficava embriagado, e aí não sabia o que fazer. Não precisa mais disso não, tem tanta coisa que está tirando a atenção, que está embriagando. Paulo diz: Timóteo, ser sóbrio. Tu porém ser sóbrio em todas as coisas. Diga coisas, versículo 5. Tu porém ser sóbrio em todas as coisas. Ser sóbrio em todas as coisas. Vigia, Timóteo. Tem cuidado. Ao conselho do apóstolo: suporta as aflições. Suporta as aflições. Quem está passando por luta? Ninguém, meu Deus, que maravilha, Jesus. De novo, quem está passando por luta? Tem um recado de Deus para ti: suporta as aflições. Eis que eu vou te livrar, meu servo. Suporta, suporta. Fica firme. Ei, fica firme. É desse jeito mesmo que Jesus quer a gente, irmãos. Aleluia. Mas não é para sempre não. Aleluia. Depois, irmãos, aleluia, da noite toda vem o amanhecer. Depois da tempestade vem o dia raiar. Depois da luta vem a vitória.
suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista. Faz um trabalho. Ei, Timóteo, faz o trabalho de um evangelista. Meu Deus. E essa última frase, irmãos, que eu acho linda: cumpre cabalmente o teu ministério. Deixa de olhar para o outro. Timóteo, é o teu ministério, é a tua chamada. Cumpre cabalmente cada passo. Aquilo que Deus te chamou para você fazer, cumpre cabalmente. Cumpre cabalmente. Sabe por quê, Timóteo? Versículo 6: porque eu já estou sendo oferecido. Ei, eu não vou estar mais contigo não, Timóteo. Já estou sendo oferecido, já sinto que vou partir. Eita Jesus. Oh, meu irmão, que coisa gloriosa para este homem. Aí ele diz, Timóteo, versículo 7: eu combati o bom combate. Ei, a minha vida toda foi um bom combate. Teve lutas que ele apanhou, teve lutas, irmãos, que ele foi quase morto, teve. Foi rejeitado pelos irmãos da igreja de Corinto. Nós estamos estudando isso, né? Se levantou alguém lá, irmãos, e rejeitaram o apóstolo. E ele, o Espírito Santo assim: não vai para lá agora não, meu filho. Se for lá tu vai se magoar, tu vai se machucar. Fica por aqui, depois tu vai. Ele sentiu o que a gente sente, irmãos. Oh, coisa ruim, irmãos, é quando você sente as pancadas de alguém na sua vida. Mas aí é um bom combate. Te cala, fecha a tua boca, vai para a oração. Meu Deus, fala para Jesus a tua dor. Não fala para ninguém não, não fica fofocando, não fica falando para bem, estou passando por isso, não. Diz para Jesus: Senhor, a minha dor é essa. É isso, é bom combate. Terminar bem, irmãos, é você, depois que você passa a afronta, a pessoa olha para você e você diz assim: amém, meu irmão, nós estamos juntos. Eita, para algumas pessoas isso é tão difícil, irmãos. Para algumas pessoas é difícil, porque está fazendo por ela mesma. Mas se você deixar o Espírito Santo te conduzir nesse bom combate, aleluia, você pode perder a batalha física, mas a espiritual você sempre vai estar ganhando, sempre vai estar ganhando. Completei a carreira. Completei a carreira. Eita, calma aí. Completei a... Nunca passou pela minha cabeça, Timóteo, desistir. Tudo que Deus mandou fazer, eu fiz. E ainda queria fazer mais, se Ele me desse mais. Mas eu sinto que agora eu vou partir. Mas a minha lição para ti é, Timóteo: complete a tua carreira, porque eu completei a minha. Complete a tua carreira. E ele termina dizendo: e eu guardei a fé. Pastor, mas que fé é essa? O primeiro encontro com Jesus, irmãos. Qual foi? Quem és tu, Senhor? Porque na cabeça de Saulo, Jesus era morto. Pela palavra dos judeus religiosos, esse Jesus morreu. Mas a primeira palavra que ele escutou no dia da conversão dele: eu sou Jesus a quem tu persegue. Desde aquele dia eu guardei a minha fé. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Fica de pé, Ele está vivo. Ou melhor, Ele vive. Timóteo, eu continuo crendo, eu continuo acreditando. Ei, já faz muitos anos da minha conversão, mas eu continuo do mesmo jeito. Vamos louvar. Deixa eu fazer a oração de fogo aqui. Glória a Deus.